Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Evangelho de João, capítulo 8. Agora, para finalizar o nosso capítulo 8, nós vamos estudar o tema mais longo, né? Jesus defende sua missão e sua autoridade. Nessa parte, Jesus ainda discutia com com aquela multidão e com os judeus, né? Líderes religiosos no templo, falando de que ele era a luz do mundo. E é dito que de outra feita ele falou dizendo: Vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podereis ir. No caso, aqui Jesus, depois de afirmar, né, anteriormente que era a luz do mundo, ele estava falando que, novamente, igual no capítulo anterior, ele disse que deveriam procurá-lo com urgência, pois nunca se sabe qual vai ser a última oportunidade de salvação, porque quem não crê em seu nome certamente vai morrer em pecado. Então, por isso, não iria para os céus, que é para onde ele vai, para onde ele iria e para onde ele foi, porque morreriam no pecado se não acreditassem. Por isso, não iriam para o céu, assim como Jesus. É, E então aqueles judeus, né, disseram: Terá ele acaso intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, aqui é outro caso em que eles entenderam errado essa mesma mensagem. No capítulo anterior, no capítulo 7, no caso, quando Jesus estava no templo falando sobre o mesmo assunto da urgência de buscá-lo, os seus os judeus acharam que ele se referiu a sair do país, a pregar para os gregos ou para os povos judeus que estavam em outras nações. É, então, o macete para poder lembrar dessa parte, pode pensar que isso foi durante a festa dos tabernáculos, então você pode pensar que Jesus estaria indo para fora do seu país, ou seja, para fora da sua tenda, digamos assim, pensando. Então, esse seria o macete para ajudar a gravar dessa forma. E já nesse caso aqui, eles acham, quando Jesus fala a mesma coisa, eles acham que ele estava falando em que que ele iria suicidar-se, né? É, para onde eu vou, vós não podereis ir. E prosseguiu. Jesus continuou explicando, né? É, Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então Jesus continua explicando para que eles pudessem entender de que ele estava falando, de que ele iria para o céu, porque ele era o Filho de Deus. Por isso, ele explica o motivo, né, do porquê eles morreriam nos pecados se não crescem que ele é, como falou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então, aqui está o motivo de que eles, qual seria o porquê deles não poderem ir para o local que Jesus iria, porque eles morreriam no seu pecado, caso eles não crescem que eu sou, como ele se referiu. Da mesma forma que Deus se referiu eu sou a Moisés, quando se apresentou em forma de sarça ardente, Jesus se referiu a eu sou, da mesma forma como ele falou eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Então aqui tem o mesmo significado de que eu sou, porque Jesus era Deus, era filho de Deus. Então lhe perguntaram: quem és tu? Porque Jesus disse que eles morreriam no pecado se não crescem que ele era Deus. Mas ele falou: como assim? Quem és tu? Você fala que nós vamos morrer no pecado se não acreditar que você é. Como assim? Quem é você? Quem és tu? Aí Jesus respondeu: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Porque Jesus anteriormente já tinha falado a eles que era a luz do mundo. Aí o que ele respondeu em seguida foi: Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito, eu vou julgar. Porém, Jesus não fazia isso, né?
Ele falou, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo. Eles, porém, não atinaram que eles falavam do Pai. Eles ainda acreditavam que ele estava falando do pai adotivo dele. Não acreditavam, ainda não tinham entendido que Jesus estava falando do Pai Celestial, de Deus. Então, Jesus disse a eles, né? Quando levantardes, ou seja, crucificarem o Filho do Homem, então sabereis que eu sou. Mais uma vez a referência do eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, nessa parte nós vemos que Jesus disse que quando ele fosse crucificado, eles saberiam quem ele era. Porque, se vocês não se lembram, quando Jesus morreu, houve tremor, houve as pedras, as rochas racharam, já havia trevas também na terra, escuridão, né? E o véu se rasgou no templo. Então ocorreram várias coisas, vários milagres. A ressurreição dos santos que saíram dos sepulcros. Então houve várias coisas para que eles pudessem ver no final que ele era o Filho de Deus. E ele disse que eles saberiam que ele era o Filho de Deus porque nada faz por ele mesmo, mas ele fala exatamente como o Pai o ensinou, porque a vontade deles é uma só. Ele diz ainda que aquele que enviou está com ele. Por quê? Porque ele faz sempre o que lhe agrada. Depois que Jesus disse essas coisas, muitos creram nele. Claro que muitos também não creram. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido, tinha a parte das multidões, mas provavelmente alguns judeus daqueles religiosos que ajudaram mais ainda na divisão do Sinédrio. Jesus disse a esses que haviam crido, né? Esses judeus que haviam crido, para que eles pudessem... O que ele disse? Para que eles pudessem ser fortalecidos na fé. Porque Jesus tinha que motivá-los da forma correta, não escondendo a parte ruim. Deveria dizer, né, que eles deveriam crucificar a si mesmo. Então Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus disse que eles só seriam verdadeiros discípulos dele se permanecessem na sua palavra. E por que isso? Porque eles conheceriam a verdade, permanecendo na palavra dele, porque a palavra dele é a verdade, e a verdade os libertaria. Porém, aqueles homens, eles acharam esquisito. Eles ficaram, de certa forma, ofendidos com aquilo que foi falado, porque eles achavam que era apenas crer. Então, eles disseram, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Na verdade, aqueles homens, com essa própria fala, demonstraram que eles eram escravos ainda, porque é o orgulho deles, a hipocrisia de, de não aceitar que Jesus daria a liberdade a eles, de que o orgulho de aceitar que eles eram escravos do pecado, fizeram com que eles não admitissem não admitissem a escravidão deles. Eles esqueceram na hora, eles mentiram, porque como que eles não foram escravos? O Egito foi o quê? O que aconteceu? Eles não foram escravos no Egito? Na verdade, eles na hora acabaram se esquecendo, por orgulho, e disseram que eram descendentes de Abraão, que nunca foram escravos. Porém, isso era puro orgulho e hipocrisia. Por isso mesmo Jesus afirmou, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, ainda afirmou que o escravo não fica sempre na casa, porque ele é despachado ou vendido, né? Mas o filho, sim, fica na casa para sempre, porque ele é o dono da herança. Então, Jesus estava falando que eles deveriam conhecer a verdade, né? Para que eles fossem libertados e fossem feitos não mais escravos, mas que através do Filho eles pudessem ser filhos de Deus também e assim pudessem herdar a herança. Se, pois, os filhos
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Então, Jesus já tinha criticado, falando que eles deveriam ser verdadeiramente livres. E só que Jesus combate o que eles tinham falado sobre ser verdadeira descendência de Abraão. Porque Jesus disse: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais alguns, né, matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então Jesus disse que eles eram descendentes de Abraão, realmente, biologicamente, porém eles procuravam matá-lo, matar Jesus, porque a palavra de Jesus não estava nele, tanto pelo fato de não aceitar que era o Filho de Deus, quanto pelo fato de querer desobedecer à lei de Deus, que é o não matarás. Então Jesus disse: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vis em vosso Pai. Então Jesus estava falando, né, que o que ele fala era coisa que viu junto ao Pai, viu junto a Deus. Porém, o que eles faziam era o que eles viam com o pai deles, que, segundo Jesus, não seria Abraão, porque eles não estavam sendo dignos de, de ser filhos de Abraão pelo que eles faziam. Mas eles disseram: nosso pai é Abraão. Então Jesus lhe respondeu: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Sigam um bom exemplo dele, né? Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Então Jesus deu algumas falou algumas verdades sobre o porquê eles não seriam filhos de Abraão, porque eles não praticavam as boas obras que Abraão praticava. E também, além disso, eles não procuravam, eles procuravam, né? Além disso, o segundo motivo, eles procuravam matar a Jesus, que além de ser uma desobediência à lei, por não matarás, eles estavam procurando matar aquele que fala a verdade de Deus, e Abraão não faria isso. Ele diz mais uma vez: vós fazeis as obras de vossos pais. Disseram eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Quando Jesus já diz que eles não eram filhos de Abraão, eles recorrem a Deus e dizem: tá, nós não somos bastardos, nós somos. Você não está dizendo que nós não somos filhos de Abraão, mas tá, nós não concordamos com isso, mas somos filhos de Deus, independente de qualquer coisa. Mas aí Jesus disse: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar. Então por quê? Porque Jesus disse que veio de Deus e aqui estava, porque ele não veio por vontade própria, mas porque Deus o enviou. Então estavam recusando a vontade de Deus, que a vontade de Deus se cumprisse, e recusando o Filho de Deus da mesma forma. Então Jesus explica o porquê deles não compreenderem a linguagem dele, do porquê não entenderem a missão do Messias, o porquê de não o amarem como era para amar. Então Jesus diz: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? O motivo Jesus dá, a explicação, o porquê. É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E por que eles eram incapazes de ouvir a palavra de Jesus? Porque, segundo Jesus, eles eram filhos do diabo. Porque ele diz: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos, porque o diabo era aquele que quer que a sua vontade seja feita, que os seus desejos se cumpram e a sua carne esteja viva. Mas Jesus, pelo contrário, é aquele que quer que a sua carne seja morta, e você crucifica a si mesmo para poder segui-lo. E é dito que, né, o diabo foi homicida desde o princípio, ou seja, assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Eles eram hipócritas e mentiram até para si próprios. Então, Jesus fala que eles eram filhos do diabo, eles eram mentirosos, e por isso eles não entendiam a verdade, eles não aceitavam a verdade.
Tanto é que eles mentiram, dizendo que nunca foram escravos. Mas por que Jesus diz: Mas por que eu digo a verdade, não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? Ou seja, Jesus diz que ali não haveria um que poderia acusá-lo de pecado, tanto porque eles não eram justos para acusá-lo, quanto porque não havia pecado em Jesus. Então Jesus disse: Se eu vos digo a verdade, por quê? Por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, Jesus deixa claro de que eles não ouviam porque eram mentirosos, e sendo mentirosos, eles eram filhos do diabo, não filhos de Deus. Então, por isso, não ouviam a verdade, porque quem ouve a verdade é de Deus, é filho de Deus. Então, aqueles judeus responderam, eles contra-atacaram com a mesma, na mesma intensidade que Jesus os criticou. Os judeus responderam: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônios? Estavam falando: isso que você está falando é loucura. Acho que você que tem demônio, você ainda é samaritano. Então fez uma grande eles estavam querendo fazer uma grande ofensa a Jesus, mas Jesus disse: Eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais. Então, se vocês se lembram, né? Jesus disse que quem não honra o Filho não honra o Pai. Então, se eles desonravam o Filho, eles estavam desonrando o Pai. Jesus, pelo contrário, não tinha demônio porque ele honrava o Pai. E por ele honrar o Pai era porque... Qual era o motivo dele honrar o Pai? Ele não procurava a própria glória, o próprio elogio, mas há quem busque e julgue. Deus fazia isso por ele, era suficiente, mas há pessoas que buscam a própria glória, e esses são os filhos do diabo. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então Jesus aqui já fala mais uma vez, ainda tenta dizer para eles, tenta convencê-los de que a palavra dele era a verdade e que através dela eles não veriam a morte, viveriam eternamente com Deus na vida após a morte. Então, aqueles judeus olharam isso mais uma vez como uma forma de crítica. Antes já tinham se achado ofendidos por dizer que era filhos do diabo e criticaram, dizendo que Jesus era samaritano e demônio. Agora, eles disseram que, agora estamos certos de que tens demônio, porque Jesus disse que a palavra dele dava a vida eterna. Porque eles disseram: Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? Aí eles disseram: és maior do que Abraão, nosso pai que morreu? Também os profetas morreram? Quem, pois, te fazes ser? Eles criticaram Jesus por Jesus se dizer maior que Abraão e maior que os grandes profetas. Porém, Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Ou seja, Jesus estava falando que Deus mesmo o glorificava acima de Abraão, acima dos grandes profetas, e Deus que era, segundo eles, o Deus deles. Porém, Jesus disse: entretanto, vós não tendes conhecido, o vosso Deus, como Jesus mesmo disse. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que eu não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Jesus apenas dizia a verdade. Se ele dissesse que não conhecia, ele não estava sendo desumilde. Ele apenas estava contando a verdade. Então, como ele disse, se ele fizesse isso, de dizer, se ele não desse testemunho de que ele era o Filho de Deus, ele estaria sendo mentiroso, como aqueles homens que disseram que nunca foram escravos, como aqueles homens que mentiam para si mesmos e não aceitavam que eram escravos do pecado.
Então, Jesus ainda finaliza falando que Abraão, o pai deles, né, biologicamente, alegrou-se por ver, alegrou-se por ver o meu dia, ou seja, a vinda de Jesus, e regozijou-se. Ele disse que Abraão o viu provavelmente, né, em visão, em visão de espírito, e isso ele se alegrou quando Deus deu as promessas a eles por isso. Então os judeus acharam aquilo tudo muito esquisito e ainda disseram: ainda não tem 50 anos e vistes Abraão. Ou seja, Jesus ainda tinha menos de 50 anos e disse que tinha visto Abraão, que era do passado bem distante. Mas Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus era antes de Abraão Jesus já existia, e o eu sou foi para comprovar que a sua parte divina de que ele também era Deus, juntamente parte da Trindade. Então, pegaram as pedras em pedras para atirarem nele. Então, nesse momento, eles quiseram matar Jesus, né? Apedrejá-lo. Pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, pessoal, é isso. Terminamos mais uma aula, terminamos o nosso capítulo 8 e façam a lista de exercícios. Valeu!